milhares de crianças são adotadas. E aí muita gente pergunta, mas será que o psicológico dessas crianças vai suportar? Será que crianças filhas de transexuais, que são aquelas pessoas que mudaram de sexo, crianças que estão sendo adotadas por bissexuais, por casais dessa natureza, elas terão uma mentalidade, elas terão uma condição psicológica, emocional saudável? Pois muito bem, algumas investigações já estão sendo feitas nesse sentido e nós vamos buscar os recursos da ciência para tentarmos entender. Então nós percebemos, pelas leituras que fizemos, pelos nossos achados, que as pessoas, o senso comum está muito cheio também de mitos com relação a isso. O que são mitos? Ideias falsas que as pessoas também vão criando e muitas vezes presenciam uma determinada situação e aí acham que o mundo inteiro é aquilo ali que elas estão percebendo. Esquecendo que nós moramos num planeta enorme, que nós temos 7 bilhões de habitantes e diferentes culturas. Então vejamos, por exemplo, o mito número 1. Os filhos de gays serão gays. Isso é um mito. Estudos mostram que existem muitos gays que são filhos de casais heterossexuais. Ou seja, tem o pai, tem a mãe, tem a família toda bonitinha, arrumada, como a gente gosta, né? A fotografia no dia de Natal, todo mundo ali, né? E essas famílias possuem filhos homossexuais. Então isso não é um indicativo para nós considerarmos que as crianças, os filhos desses casais diferentes, dessas famílias diferentes, terão distúrbios e que serão gays, por exemplo. Vai ser assim uma tendência incrível, aumentará muito. Isso também é inclusive uma visão preconceituosa, que demanda de séculos passados e inclusive chegou até a nossa ciência do século XX, quando a homossexualidade era considerada um distúrbio, um transtorno psíquico. E somente por volta de 1973 é que o homossexualismo foi tirado da codificação internacional de doença como doença psiquiátrica. Hoje nós sabemos que é uma orientação da sexualidade. Segundo mito, eles, ou seja, os meninos, as meninas, as crianças, precisam da figura de um pai ou de uma mãe para poder crescerem sadios. E aí, a grande pergunta que se faz é o seguinte, e as crianças que são filhas ou filhos de, por exemplo, uma mãe viúva, também não precisaria de um pai? E as crianças que são abandonadas pelos pais? E as crianças que muitas vezes os pais se separam, chegam com os filhos e entregam para os avós criarem? E as crianças que são órfãos da guerra? A Segunda Guerra Mundial deixou só nos Estados Unidos 185 mil crianças órfãs, sem pai, sem mãe. E aí, como é que criam-se essas crianças? Então, realmente, o psicológico da criança, ela tende a procurar o pai e a mãe. Mas muitas vezes, o que acontece? A criança, buscando esse personagem, essa figura paterna, essa figura materna, a figura máscula, a figura feminina na vida dela, ela pode identificar na figura de uma avó, por exemplo, na figura de um tio, na figura do padrinho, né, que ainda é muito comum no nosso meio, e ela ter um desenvolvimento tranquilo, um desenvolvimento feliz. Na realidade, o que vai importar é que ela encontre pessoas saudáveis, de comportamento moral saudável, porque de nada adianta a criança conviver com o pai e a mãe. O pai é alcoólatra e que bate na mãe. Ah, mas tem o pai e a mãe dentro de casa. De que adianta também? Do que adianta a criança conviver com o pai e a mãe e ser perseguidos pelos pais? Sofrer, inclusive, espancamentos, ou não ter afetividade, ou os casais que estão mais preocupados em acumular riquezas. O pai muito preocupado com as finanças, a mãe tem 2, 3 empregos e a criança é criada pela babá, ou pela televisão, ou pelas creches. Ou então sai da escola, vai para o karatê, sai do karatê, vai para o inglês, sai do inglês, vai para a natação. E quando a mãe chega em casa 8, 9 horas da noite, a criança já está dormindo. Também está com a ausência da figura do pai e da mãe. Um terceiro ponto é que as crianças, filhas desses casais, terão problemas psicológicos por causa do preconceito. Isso aqui é uma questão que nos diz respeito, porque é preciso o quê? Que nós nos eduquemos e evitemos essa prática terrível que é a prática do preconceito. Estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que as crianças, elas sofrem muito mais bullying pelo fato de serem negras, pelo fato de serem pobres, do que pelo fato de terem tendências homossexuais ou serem filhos de casais homossexuais.
Então, infelizmente, o preconceito na nossa humanidade, na nossa civilização, ainda é uma mácula, porque estamos identificando as pessoas, qualificando as pessoas pela cor da pele, pela condição social e pela orientação sexual. Então, hoje nós sabemos que o bullying é um problema seríssimo na nossa comunidade. Vocês viram a televisão mostrando essa semana? Então, as escolas, os professores com medo dos alunos, alunos que são espancados por outros colegas. Então, é bullying porque é gordo demais ou porque é um pouco gordinho, é perseguição dos colegas porque é magro, é perseguição dos colegas porque é baixinho demais, é perseguição porque tem um defeito físico e perseguição até porque é bom aluno. Então, infelizmente, nós convivemos com a sociedade intolerante, preconceituosa, que não aceita as diferenças e que não sabe conviver com outra. Por quê? Porque não temos fraternidade. O eixo da nossa sociedade ainda é o materialismo, ainda é o egoísmo e a falta de educação espiritual. Então, por isso que ainda nós vemos esse tipo de atitude. Então, essas crianças vão sofrer preconceito da mesma forma que o gordinho vai sofrer, da mesma forma que a criança muito inteligente, que a criança negra, que a criança afro, que é iniciada nos cultos afro, sofrem. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi feito um estudo e mostrou que as crianças que por volta dos 7 anos elas têm que ser iniciadas nos rituais do candomblé, e existem ritos em que a cabeça é raspada e a criança é tatuada. E essas crianças, quando voltam para as aulas, elas voltam muitas vezes usando touca, usando roupa de manga comprida, por medo de não serem aceitas na comunidade, porque todo mundo vai identificar como uma criança que foi iniciada no candomblé. E para muitas religiões e para muitos de nós, o candomblé é bruxaria, feitiçaria, tem envolvimento com o demônio e etc, etc. Então, naquele calor terrível do Rio de Janeiro, a criança toda agasalhada para cobrir as suas marcas, para evitar que seja exposta. Então, tudo isso são formas de perseguições, são preconceitos que nós convivemos. E o último, que é a coisa que mais acontece na nossa sociedade, é acharmos que essas crianças, filhas dessas novas estruturas de família, elas correm o risco de sofrer abusos sexuais. Então, estudos têm demonstrado que os pedófilos, né, que são assim as figuras mais, digamos, em saliência em função dessas questões dos direitos da criança, eles, na sua maioria, são heterossexuais e nada tem a ver com essas pessoas que desejam cuidar de crianças, criar crianças, dar um lar para as crianças. Então, são pessoas que são criminosas, sofrem de patologias, ou então são pessoas extremamente más. Porque é preciso a gente separar muito bem. Uma pessoa que tem loucura é uma coisa, louco é uma coisa. E a pessoa que é má, que é perversa, é outra coisa. Então, muitas vezes nós vemos na televisão crimes hediondos, coisas terríveis que são praticadas e falamos, isso aí é um louco. Não é louco. Tenhamos respeito para com as pessoas loucas. O louco é um doente, ele tem um distúrbio, ele tem um tratamento, ele tem que receber uma assistência médica. Mas o que nós estamos vendo pela televisão são pessoas más, é diferente. Perversidade, maldade é uma coisa completamente diferente de patologia. Então, essas pessoas com essas patologias, elas agem por maldade, mesmo por perversidade. Por desejo de ver o outro sofrer, porque tem um certo prazer de ver a dor do semelhante. E, infelizmente, isso aí é uma patologia. Então, não há estudos que correlacionem essa situação. Os casais homossexuais, as uniões novas que nós estamos vendo aí, isso só acontece se o indivíduo realmente ele tiver essa cota de maldade ou tiver uma outra patologia. Fora isso, a família prossegue normal. E aí, meus irmãos, para sedimentar o que nós estamos falando, e em cima desses novos modelos, desses novos desafios que nós estamos vivendo, nós vamos pegar vamos pegar um estudo de caso a partir do livro Boa Nova, que é o caso da família Zebedeu. Então, estamos fazendo agora um estudo amplo a respeito do que acontece nessa família Zebedeu e que lições nós podemos tirar para as nossas famílias diante dos desafios para os novos modelos de família e o mundo de regeneração que espera este homem, esse espírito regenerado para o enfrentamento dos novos desafios que virão.
Então, na família Zebedeu, nós vamos encontrar algumas coisas bastante interessantes e emblemáticas. Então, começamos aí com essa frase do pastor Daniel Rocha. Ele tem alguns estudos psicanalíticos que estão disponíveis na internet. E ele diz o seguinte: homens e mulheres que seguiram a Jesus, um dia também foram crianças e enfrentaram as vicissitudes próprias da idade num mundo tão ou mais inóspito do que o nosso. Então, ser criança sempre foi uma dificuldade no mundo de expiação e provas, uma vez que todos nós passamos pelas nossas vicissitudes, pelas dificuldades, pelas doenças, pela não aceitação, família numerosa, pai que não era um bom pai, mães que não tinham aquele carinho, não tinham até muitas vezes tendência para serem mães, mas como o modelo da família nuclear exigia que a moça por volta dos 18, 19 anos já tivesse um namorado, com 20 se casasse e já saísse grávida da noite de núpcias, e aí começaria uma família, 5, 6, e nas famílias mais extensas, 12 filhos. Então, muitas foram empurradas para o casamento sem ter nenhuma tendência materna. E muitos também assumiram a condição de chefes de família, não por amor, mas porque era conveniente para a família, é o nome, é a tradição, é a fazenda que não pode ser partida, os bens materiais que vão aumentar, e com isso essa legião de pessoas doentes que nós convivemos hoje e que muitos somos nós. Então, nós nascemos frutos de quê? Fruto de um ato animal, de uma união sexual animal, orgásmica, puramente. Nós não nascemos como filhos amados, desejados, planejados. Então, muitos de nós estamos aqui no mundo porque os pais simplesmente tiveram a união sexual e pronto. Mas não pelo ato de amor, por um planejamento, por uma afetividade, uma gravidez amada, curtida, dialogada. Muito poucos de nós tivemos isso. Então, meus irmãos, isso traz uma repercussão violenta para a criança. Então, essas crianças abandonadas que hoje estão encontrando esses lares, que hoje estão encontrando esta adoção, é como se fosse assim um pronto-socorro para dar um atendimento de imediato ao espírito que foi rejeitado durante a concepção, gravidez e nascimento, e que alguém vem lá, pega, dá aquele aconchego, mas que é necessário um grande e longo acompanhamento de muitos casos. Então, nós vamos ver a situação e do que é que nós estamos falando. Essa era a Palestina na época de Jesus, né? Já tive aqui outra oportunidade, comentei com vocês. Então, essa faixa de terra aqui era dividida em 3 grandes países, né? Aqui ao sul, a Judéia, Jesus nasceu aqui em Jerusalém. A Samaria, que era um país aqui no meio, aquela terra considerada, né, da escória, onde os seres não tinham nenhum prestígio, nenhum valor, em função dos casamentos bárbaros que eles tiveram, porque aqui essa região é uma região portuária, então de muito fácil acesso aos povos que vinham da região aqui da Europa, invadiram, e através de estupros, violências, guerras, muitas famílias se misturaram com o chamado sangue bárbaro, e as pessoas que nasceram eram consideradas excluídas. Por isso que o diálogo de Jesus com a mulher samaritana vai causar tanto espanto. Porque como é que Jesus está conversando com uma mulher, e além de ser mulher, samaritana, e além de ser samaritana, prostituta. Então, aquilo para os próprios discípulos que acompanhavam Jesus foi um escândalo, um absurdo. Eles correram até para dizer assim: Jesus, pare com isso, não dê vez para essa mulher não, porque a gente já está aí com a moral meia baixa, e você ainda fica conversando com prostituta, mulher e ainda por cima samaritana, vão jogar pedra na gente. Eles não sabiam que estavam ali diante de um espírito de altíssima inteligência. A mulher, na realidade, ela não dialoga com Jesus, ela debate com ele. Ela tem um diálogo que no nível humano, nós podemos dizer de igual para igual, porque ela faz questões seríssimas para Jesus. Ela pergunta, inclusive, a respeito de Deus e como Deus deve ser adorado. Veja o nível intelectual dessa mulher para aquela época. Ela não vai tratar de coisas simples, banais, ela vai tratar de elementos transcendentais da vida. Inclusive, existe um livro na literatura espírita chamado Perdoo-te, psicografia compilada por Amália Domingos Soler. É um livro meio denso de ser lido,
mas é muito interessante porque é a biografia dessa mulher. E depois, séculos depois, ela reencarna no seio da Igreja Católica. E é a nossa querida Santa Teresa d'Ávila, né? Dia 15 de outubro é o dia de Santa Teresa. Então, é a reencarnação da mulher samaritana, aquela que dialogou com Jesus, a única mulher doutora da Igreja, pela sua inteligência, pela sua alta capacidade de ter, não é? Insights, ideias a respeito da teologia e os seus êxtases, né? E aqui no norte, a chamada a Galileia, que ficava em diálogo com a Judéia. Por quê? Porque a Galileia produzia. Então a Galileia era como se fosse assim, um celeiro da Judéia. Então, enquanto lá na Judéia todo mundo só estava preocupado em ir a Jerusalém, fazer ofertas no templo, etc., o povo lá na Galileia trabalhava. Então, era, vamos dizer assim, as roças, as fazendas, produzindo frutos, produzindo verduras, produzindo gado, leite, tudo, azeite, tudo de bom para vir aqui para a Judéia. Então, como a Judéia dependia da Galileia, eles tinham relações comerciais. Mas os dois detestavam a Samaria. Então, nós estamos nesse cenário, é nesse cenário que Jesus irá nascer. E aí, irmãos, nós vamos ver a situação da família Zebedeu nesse contexto e nesse cenário. Então, Humberto de Campos e os evangelhos vão tratar apenas de 4 membros da família Zebedeu. O próprio Zebedeu, a Maria Salomé, que segundo os evangelhos apócrifos, ela deve ter sido prima de Maria de Nazaré, ou seja, ela era prima em segundo grau de Jesus. Os filhos dela, João e Tiago, também deveriam ser primos de Jesus. João, nós vamos ver daqui a pouco, ele é o chamado João Evangelista, e Tiago é o Tiago Maior. Tiago Zebedeu é o Tiago Maior. E chamava-se Tiago Maior porque, segundo dizem os relatos, ele era, além de ser mais velho do que João era um menino, tinha uns 16 anos de idade, ele também era mais alto do que o irmão. E aqui nós temos a situação que é descrita nos evangelhos. Jesus ia passando e viu os 2 primos trabalhando na barca e chamou. Eles estavam consertando as redes de pescar juntamente com o pai. E eles moravam onde? Na Galileia, ou seja, moravam lá naquele país do norte. E pescavam onde? No lago de Genezaré, que é o mesmo lago de Tiberíades. Ou seja, o mar da Galileia, que é um lago tão grande que era chamado de mar da Galileia. E para agradar os governantes, né, trocaram o nome. Tira o nome de mar da Galileia, tira o nome de lago de Genezaré e bota o nome Tiberíades, porque o imperador é Tibério, né? Aí já viu, né? Aqui na Bahia, tira o nome do aeroporto, tira o nome de Júlio, bota Luiz Eduardo, né? Esse tipo de coisa. Tira o nome de Mimoso do Oeste, bota o deputado Luiz Eduardo, né? É isso. Tira aqui o nome da rua, Praça Dionísio Evilásio, que nada, bota o nome aí, Wagner, né? É assim, não é? É assim que vai vivendo. Então, nessa época, nós já éramos assim também, certo? Então, eles eram pescadores, mas não pensem que é um pescador de hoje que a gente não dá valor, não. Eles eram empresários. Zebedeu, o pai deles, era sócio de Pedro. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles tinham vários barcos e os meninos, os 2 meninos, o Tiago e o João, trabalhavam na empresa do pai. Então, eles viviam ali naquele lago, o mar, né, cheio de peixes, pegando os peixes, classificavam os peixes, empregavam, tinham outros empregados, como está dito aqui, ó, e eles deixaram a barca do pai Zebedeu com os empregados e seguiram Jesus. Então, nós estamos falando aqui da família real. Eles são descendentes de Davi. Maria Salomé é da linhagem de Maria de Nazaré, que era prima de José, filha de Joaquim, e era da descendência direta de Salomão e do rei Davi. Então, eles também eram discípulos de João Batista, que também era primo deles, porque Isabel era prima de Maria. Vocês lembram da história, né? Então, eles já estavam acostumados a ouvir falar que viria o Messias. Eles naturalmente ouviram também a tia deles, Isabel, contar que quando Maria veio visitar, ela viu o menino mexer no ventre e ela disse: ali está o Salvador, a mãe do Salvador. Então eles já se prepararam e começaram a seguir João Batista desde pequenininhos, que era o primo deles. Por isso que os evangelhos são tão objetivos, dizendo: e quando eles estavam
estavam trabalhando na barca, Jesus passou e disse, segue-me, eles largaram tudo e seguiram. Porque eles já sabiam que Jesus viria, eles já estavam ali convivendo com João e eram conhecidos e já conheciam Jesus. Segundo os relatos também, eles eram naturais de Jerusalém, a família real toda, né, vai ter esse nascimento lá em Jerusalém, e discípulos de João. Então vamos analisar aqui os membros da família. Então, Zebedeu, pescador bem-sucedido, empregado de vários empresário de vários barcos, sócio de Simão, que ainda na época não era Pedro, era só o Simão. Tinha serventes, jornaleiros, né? Então ele tinha empregados para pegar as redes, cuidar das redes. Jornaleiros era como se fosse hoje um contador, né? Então ele pegava as notas fiscais, levava lá no contador e tal. Então tinha toda a empresa montada, rico, né? E os filhos todos eram conhecidos, como relata João nos seus evangelhos. Eles moravam em Betsaida, que é uma cidade bem perto, nas margens de Tiberíades. E quando Jesus chama os meninos e fala assim, vem que os meninos acompanham, Zebedeu fica quieto, mas depois ele vai procurar Jesus. Então, o que é que Humberto de Campos relata? Olha só, ele como pai zeloso, empresário, vai saber de Jesus. O que é que você tem para oferecer para meus filhos? Isso é natural, né? Todos vocês aqui são pais, são mães e sabem, né? Tá investindo, bota o menino para estudar em Feira de Santana, lá no colégio caro, bota a menina para estudar em Salvador, pagando colégio, pensionato, transporte, para fazer vestibular para medicina, não sei o quê, bebê. Daqui a pouco a menina chega para você e diz, meu pai, minha mãe, eu vou largar tudo e vou servir Allan Kardec lá no Centro Espírita. Aí você desmaia, puf. Centro Espíritas fazem isso, certo? Meu filho, eu estou lhe preparando para você ser um médico. Eu quero que você seja um advogado. Você está estudando em Feira de Santana. O vestibular de Direito lá em Feira é concorrido. O de Medicina lá na Federal da Bahia é demais. Como é que você... Vou largar tudo para seguir Jesus. Como vocês receberiam isso? E aqui na mesma hora, reunir os médicos, fazer uma reunião de desobsessão que meu filho está maluco. É ou não é verdade? É isso que a gente faz. Mesmo sendo espírita, não aceitaria. Zebedeu vai procurar Jesus. Jesus, você é meu sobrinho. Eu lhe conheço desde pequenininho. Eu sei que você foi anunciado como Salvador, mas vem cá, o que é que você tem para oferecer para os meninos? Porque João só tem 17 anos. Sonhador, alegre. Tiago é excelente, é meu braço direito na empresa. E você chamou meus 2 filhos. Se eles forem com você, eu vou ficar sem ninguém, eu vou ficar só com os empregados. O que é que você tem para oferecer para eles? E aí, Humberto de Campos narra um diálogo belíssimo que Jesus tem com Zebedeu. E após o diálogo, Zebedeu se queda e aí ele não faz nenhuma objeção. Após o diálogo que ele tem com Jesus, ele entende, ele vai entender a partir da explicação de Jesus o que é o reino de Deus, que não era um reino que veio para substituir Pilatos, nem para desafiar Herodes, nem para tomar o lugar de Tibério, não era nada disso. Era um outro reino de bases espirituais, a longuíssimo prazo. E aí ele não faz nenhuma objeção para que os seus filhos se tornem seguidores integrais de Jesus. Leve os meus filhos com você. Então vejam, né? Senhor, os meus filhos são vossos. Que expressão linda. Então, meus irmãos, fazendo aqui uma analogia com a psicologia transpessoal, tão difundida por Joana de Ângeles, e embasado nos ensinamentos de Stanislav Grof, que vai nos trazer, né, as questões mais transcendentais, nós podemos dizer que Zebedeu ele tem afinidade com o arquétipo de Zeus, a experiência da paternidade, o pai provedor e o pai que toma as decisões. Vai, podem ir meus filhos, e Senhor, meus filhos são vossos. E aí os meninos vão seguir Jesus. Vamos ver então as características desse pai Zebedeu. Quem de nós será que tem essas características? Então, o papel do pai é, entre outras coisas, de afirmar a pessoa em sua personalidade. Ou seja, firmar essas bases de personalidade no que o indivíduo tem de melhor. Vou dar destaque apenas ao que está grifado para que a gente possa ganhar tempo. Então,
criança se torna insegura por volta dos 10, 11 anos de idade, na nossa sociedade industrializada, capitalista. Então, ela necessita especialmente da afirmação do pai, porque o pai é fonte de sabedoria e entendimento da família, baseado naquele arquétipo lá de Zeus e do Zebedeu. Então, é essa fonte de afirmação, de buscar o melhor caminho para os filhos e ao mesmo tempo dizer, sigam com ele. Senhor, os meus filhos são vossos. Se uma criança não recebe amor e afirmação nesta fase, entre 10 e 12 anos, pode tornar-se insegura para o resto da vida. E terá dificuldade em relacionar-se com os homens em geral, com Jesus, com o Pai Celestial em particular. Nós vemos pessoas adultas que até hoje, esse negócio de Deus, eu não quero saber. Quem é esse homem, Deus? Isso são problemas que vêm muitas vezes da infância. Então, é como dizem os autores, eles estão certos, né? Freud explica. A cura paterna proporciona prosperidade na vida afetiva, na formação do caráter, no equilíbrio psicoemocional e uma prosperidade equilibrada no contexto ético-moral. Então, as características paternas, então não é aquela masculinidade no sentido grosseiro que nós aprendemos, porque homem é assim mesmo, o homem fala palavrão, o homem cospe no chão, o homem é grosseiro. Isso aí são características selvagens, não é a característica do homem. Então, as características que vão definir o arquétipo masculino é que são aquelas lá que nós vimos no Zebedeu: provedor, protetor, cuidador e zeloso. E essas características, elas têm que estar embutidas no espírito e não se manifestam nos hormônios, nos genes, na genitália. Não, são características da personalidade. E aí, meus irmãos, nós vemos, né, lá em Eclesiastes, porque a bênção de um pai consolida a casa dos filhos. Quem são então agora os contemporâneos, os rapazes que vivem com Jesus? Então nós vamos ter, segundo os evangelhos, alguns cidadãos chamados João. João Batista, o precursor, primo de Jesus, de outra família, filho de Isabel e Zacarias. Zacarias que era sacerdote do templo. Esse João Batista foi decapitado, né, foi morto por Herodes, e aí nós vamos ver que foi o mesmo Herodes que mandou decapitar João Batista e se recusa a julgar Jesus. Um karmazinho leve, né? Decapitou João Batista e crucificou Jesus. Nada demais, né, Antônio? Não é bom para começar, né? E o outro João, que é o João Zebedeu, que nós conhecemos pelo nome de João Evangelista, que é o autor do 4 Evangelho, do Apocalipse e de algumas cartas. Filho de Zebedeu, de Maria de Salomé, irmão de Tiago e primo de Jesus. Outros contemporâneos de Jesus, agora com o nome de Tiago, ou seja, pessoas que tinham convivência com Jesus, os rapazes, né, a turma de Jesus. Então, nós vamos encontrar o Tiago, filho de Zebedeu. Esse nos interessa, que é o que nós estamos estudando, que é um dos 12, que é o chamado Tiago maior. Temos um outro Tiago, que é o Tiago, filho de Alfeu, que é o chamado Tiago menor, filho de Cleófas e de Maria Salomé. Quem é Maria Salomé? Possivelmente irmã de Maria de Nazaré, Nossa Senhora. Nos evangelhos aparece assim: Maria Salomé, parenta de Maria. Não diz. Agora, os evangelhos apócrifos é que dizem que ela era irmã de Maria. Então, esse Tiago menor é que vai se manter fiel ao judaísmo. É ele que aparece lá no livro Paulo e Estevão. Por quê? Porque o Tiago maior, ele foi logo o primeiro apóstolo de Jesus a ser martirizado. Foi um dos primeiros que morreu de uma forma brutal, a morte desse rapaz. Um assassinato terrível, né? E depois tem o assassinato de Estevão. Então, nós vemos aí que foi uma cadeia, né, de mortes de pessoas ligadas ao cristianismo. Então, esse Tiago, filho de Alfeu, é que é o Tiago menor e é o Tiago lá do livro Paulo e Estevão. E tem também um outro Tiago, que é o chamado Tiago, irmão do Senhor, que se presume que quando Maria vai procurar Jesus e que as pessoas dizem assim: Senhor, tua mãe, teus irmãos estão aí fora. Então, que Jesus havia tido irmãos mesmo. Mas nem todos os teólogos aceitam essa posição. Ou seja, Jesus foi o único filho de Maria, os outros eram filhos de José, ele tinha tido outro casamento, ele havia sido casado com Débora, e com essa união com Débora ele teve vários filhos, e um deles era
o Tiago, chamado Tiago, irmão do Senhor. E existe um quarto Tiago, que ele não é apóstolo, nem é considerado irmão de Jesus, mas é irmão do apóstolo Judas, né? Que vai aparecer também lá nos evangelhos. Então, esses meninos, o João e o Tiago, eles vão ficar conhecidos nos evangelhos como os Boanerges. Foi o apelido que Jesus colocou neles. O que quer dizer Boanerges? Os filhos do trovão. Então, tanto Tiago e João, companheiros inseparáveis de Jesus, fiéis amigos também do apóstolo Pedro, eles eram chamados por Jesus, apelidados de Boanerges, os filhos do trovão. Por que filhos do trovão? Porque eles tinham um temperamento apaixonado. Apesar de serem profundamente generosos, de serem pessoas assim muito bondosas e terem expressões carinhosas e simples, sinceros, ardentes, etc., mas eles agiam com muita violência e agressividade. Não era violência de bater nas pessoas, não. É aquele tipo de pessoa que a gente até convive na casa espírita. Eu mesmo convivo com uma, viu? Minha mãe, presidente de centro, e daquele tipo assim que a gente fala uma coisa, mas é o jeito de falar, certo? Até a gente fala assim, ela, oh meu Deus, eu não quero ser assim, não é? Mas é o jeito da pessoa. Então, os meninos, eles tinham algumas características interessantes no temperamento deles, que eram o quê? Eles eram intempestivos, ou seja, pavio curto, certo? Aqui no centro deve ter uma meia dúzia. Eu estou vendo aqui gente me olhando e sorrindo. Por quê? Porque estamos preparando o aniversário do centro. Aí chega a pessoa e diz assim, olha, o bolo vai atrasar. Ave Maria. Ou seja, já está tudo pronto para a festa, o palestrante já chegou, a caixa de som está funcionando, começa a festa, mas a pessoa fica para morrer porque o bolo vai atrasar. Ou então, mas eu mandei botar um glacê rosa, botaram azul. Ave Maria, é uma guerra para 200 anos. Então, são irmãs dos Boanerges. Pode botar um apelido, viu? Quando aparecer as pessoas, a Suzy diz que vocês também é Boanerges, faz parte da família Zebedeu, certo? Então, filhos do trovão, pavio curto, não aguenta nada que já está logo estourando. E isso nos evangelhos vão aparecer em 3 episódios interessantíssimos, que vão dar as características da personalidade desses rapazes. Aí vocês vão dizer, puxa vida, pavio curto, estourava qualquer coisa, e discípulos de Jesus? Sim, porque a boa nova é construída conosco, com os nossos erros, defeitos, falhas. Então, na fase que ela está, na fase em que o evangelho está, precisa de nós. No mundo de regeneração, seremos nós. Agora, nós como regenerados, educados, formados em outras bases, mas somos nós mesmos. Então, daqui a 100, 200 anos, a gente se encontra lá na frente, com outra roupagem. Ô, Antônio, como você está diferente? Deixou de ser aquele pulso forte, agora está todo doce, né? Vai ser um toninho maravilhoso, a alegria da criançada, todo meio, todo doce. Não vai mais se estressar com o horário, né? Liga para mim, olha, chegue 5 horas da tarde, mas, Antônio, a palestra é 8 horas da noite, mas chegue cedo. Meu Deus, vai acabar isso tudo vai passar, porque nós estaremos em regeneração. Então, olha só, o primeiro episódio foi quando eles iam passar no território de Samaria, e os samaritanos não queriam que eles, judeus, passassem no território por causa das hostilidades. Aí os meninos viraram para Jesus e falaram assim, Senhor, os samaritanos não querem que a gente passe lá pelo território deles, não. Quer que a gente vá da Judéia para Galileia, passando por fora. Se o Senhor permitir, nós vamos lá jogar uns raios em cima dele. Jesus, meninos, o que é isso? Ou seja, eles queriam ter raio laser na ponta dos dedos e fulminar os samaritanos. Ou seja, como a gente fala na linguagem popular, subiu o sangue, foi para a cabeça, que eles ficaram com raiva e vieram ainda pedir a autorização de Jesus. Se você autorizar, a gente destrói com eles. Jesus, não, tenha paciência, deixa isso para lá, que bobagem. Outra ocasião, né? Foi uma ocasião em que eles encontraram um homem que não era do grupo dos 12. E esse homem estava pregando em nome de Jesus e expulsando demônios. Eles correm para Jesus e disseram, tem um homem ali que está curando, expulsando demônios em seu nome. Se o Senhor quiser, a gente vai lá e acaba com ele. Jesus, não, pelo amor de Deus, não, deixa ele, né? Deixa ele lá, ele está fazendo a parte dele. E por fim, uma demonstração também que alguns autores, alguns evangelhos também vão falar que eles fizeram parte desse pedido, que é quando a mãe deles
Maria, né? A mãezinha deles vai chegar e vai dizer para Jesus: eu quero que meus filhos estejam uma à tua direita e uma à tua esquerda lá no teu reino. Demonstração de ambição. Ela não foi pedir pelos filhos de Maria Cleófas. Ela não foi pedir pelos filhos, pelos Judas. Ela foi pedir pelos filhos dela, especificamente dela. Então, irmãos, aí já dá para a gente ter uma ideia desse modelo de família. Zebedeu, pai, provedor, cuidador, zeloso. Os meninos, pavio curto, temperamentais, porém dóceis, caridosos, no sentido assim da convivência com o Evangelho, estavam docilizados para aceitar o Evangelho. E a figura da mãe, da Maria, que vai aparecer aí nesse contexto. Nós vamos finalizar aqui fazendo algumas rápidas considerações do nosso horário, né, gente? E aí nós vamos ver, mais uma vez, algumas afirmações aqui do pastor Daniel Rocha. Tudo que foi doloroso na infância e muito machucou, torna-se uma inflamação presente na alma. Então, o fato dos meninos terem esse pavio curto, o fato dos meninos terem esse temperamento, existe toda uma questão, né? Que hoje nós estamos aí, né, aprendendo mais, né? Os autores espirituais trazendo, Joana de Ângeles com seus livros. Então, isso tudo faz parte de uma constelação familiar. Então, não é por acaso que nós vamos ter a figura de um Zebedeu provedor, a figura de uma Maria preocupada com o futuro dos filhos, e foi diretamente pedir a Jesus, e 2 meninos muito temperamentais. Então, o que nós vamos encontrar aí? Vamos ver aqui rapidamente alguns elementos. Então, a figura, por exemplo, de Tiago Zebedeu, ele vai aparecer em momentos importantes. Por exemplo, na cura da sogra de Pedro. Então, isso foi um momento assim, de uma primeira cura em que ele está presente. A ressurreição da filha de Jairo, ele também está presente. Um outro momento importante que Tiago vai estar testemunhando é a transfiguração de Jesus e a sua agonia no Horto das Oliveiras. Então, nós estamos falando aqui de um espírito que tem valores aí inimagináveis. E depois da ressurreição de Jesus, ele foi para a Espanha e lá ele faz discípulos e etc. Inclusive, em sua homenagem, foi criado aquele famoso Caminho de São Tiago. Já ouviram falar? Que existe na Espanha, que os peregrinos fazem a pé. Inclusive, depois até de fazer esse caminho, um autor brasileiro escreveu até um livro, Diário de um Mago, né? Então, Paulo Coelho, exatamente, né? Então, por quê? Porque ele fez esse caminho de Santiago. Então, dizem que é um caminho onde a pessoa se encontra espiritualmente, andando ali em silêncio, fazendo as suas meditações. Seguindo aqui, acelerando um pouquinho, Paulo também cita a figura de Tiago, inclusive cita destacadamente, em primeiro lugar, na Epístola aos Gálatas, Tiago, Pedro e João, considerados colunas da igreja, né? Seguindo aqui, a vida agora de João Zebedeu, que já é o João evangelista. O evangelho é especialmente dirigido aos cristãos que já conheciam a mensagem. Então, o evangelho dele é um evangelho que traz um Jesus com uma outra visão, podemos dizer. Porque enquanto os outros evangelhos são mais históricos, detalhistas, o evangelho de João é um evangelho inspirado, é um evangelho de quem conviveu ali lado a lado com Jesus. Inclusive existe aquela história, né? Era o discípulo que Jesus mais amava, ele era o mais jovem, Jesus estava sempre perto dele, ele sempre muito perto de Jesus, Jesus amava a ele. Mas nos 4 evangelhos, as mensagens que foram captadas por Emílio Collignon e compiladas por Rustem, ele mostra que não é bem assim. Ele vai dizer que Jesus tinha o mesmo amor pelos discípulos, que na verdade era João que procurava a figura de Jesus. E aí nós vamos entender isso baseado nos próprios princípios da personalidade de João. Então é o chamado evangelho espiritual, na definição de Amélia Rodrigues, e ele faz aquele famoso sermão para as 7 igrejas da Ásia, quando ele está lá na ilha de Patmos. João é também aquele jovem que vai assistir com Maria a agonia de Jesus na cruz. E é para ele que Jesus vai dirigir esse apelo: filho, eis aí tua mãe. E ele não mais se separa de Maria, apesar dele ter mãe,
mas ele oferece todo o seu carinho de filho à figura de Maria, e inclusive eles vão fundar uma igreja que é a igreja de Éfeso, uma das primeiras igrejas que vão surgir no mundo. E aqui Humberto de Campos vai nos dizer que no alto de uma pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniram ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e um refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Então a igreja de Éfeso tem como seus fundadores João e Maria, que, para finalizar, queríamos registrar que no século XII, João retorna ao cenário do mundo na figura de Francesco Bernardone para se tornar Francisco de Assis. Então, é a reencarnação de Francisco de Assis. Então, meus irmãos, nós ainda deveríamos falar um pouquinho sobre a Maria Zebedeu. Mas o tempo urge e, como está ensinado lá em nosso lar, dizem que nas suas preleções, a nossa querida irmã veneranda, quando ela está falando a respeito do Evangelho e falando de Jesus, ela costuma interromper a sua preleção exatamente no melhor momento. E ela diz o seguinte: se nem Jesus colocou ponto final nas suas prédicas e nos seus sermões, quanto mais eu. Então, seguindo o exemplo da minha mestra, certo? Eu também paro por aqui, deixo aí aguçada a curiosidade de vocês a respeito do perfil psicológico dessa Maria, essa Maria Salomé, essa Maria, mãe dos meninos, os filhos do trovão, a esposa de Zebedeu, e que vocês possam estudar essa família que foi assim uma família exemplo, que está no livro Boa Nova de Humberto de Campos, e a partir dessa família fazermos uma análise da nossa família e projetarmos aquela que viveremos no mundo de regeneração. Irmãos queridos, que Jesus nos abençoe na noite de hoje, nos conduza em paz para os nossos lares. A equipe espiritual dessa casa receba o nosso abraço fraterno, os companheiros que aqui militam, muitos até anonimamente. Esses anos todos aqui trabalhando silenciosamente, mas felizes, na alegria do trabalho fraterno, do amor cristão. Que Jesus abençoe aos encarnados, dirigentes dessa casa, aos trabalhadores, frequentadores, aos colaboradores e a todos que fazem o movimento espírita dessa cidade. Temos aqui um outro centro, né, o Fé e Luz, um centro também muito querido nosso. Todas as comunidades espíritas. Estou sentindo falta aqui do meu amigo que tem um centro lá em Araçás, né? Sim, Salles, né? Ele me falou que ia começar, né? Um trabalhinho lá muito importante. Então, toda essa comunidade de braços dados, né? Alagoinhas, a região aqui toda nossa, que faz um espiritismo, que eu vou dizer para vocês, viu, de qualidade. Nota 10. Não ficamos devendo nada a lugar nenhum. Eu ando aí nessas cidades do interior, os centros, todos arrumados, todos bonitos, todos têm biblioteca, livraria, pessoal arrumado, camisa padronizada, esse mesmo bom ânimo, essa vontade de levar adiante. Às vezes a gente chega na cidade e diz assim,